Empresário descobre faxineira protegendo seus gêmeos e fica em choque ao ver a verdade. João parou no jardim quando ouviu o grito de Márcia. Viu Sílvia ajoelhada, abraçando Vinícius e Bernardo, enquanto sua esposa gesticulava alterada. João deu um passo à frente e pela primeira vez prestou atenção. João ficou parado ali por um tempo que pareceu longo demais, mas que na verdade durou apenas alguns segundos. E naquele instante ele sentiu como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, como se até aquele momento tivesse vivido sem realmente prestar atenção no que acontecia dentro da própria casa. O som do grito de Márcia ainda ecoava no ar quente da tarde, mas agora tinha sido substituído por um silêncio pesado que parecia engolir tudo ao redor. Até o canto dos pássaros tinha parado. E ele podia ouvir apenas a própria respiração e o som distante de um carro passando na rua, o motor ronronando baixo antes de desaparecer completamente na curva da esquina. "Solta eles agora", disse Márcia, e a voz dela saiu tensa, carregada de algo que João não reconhecia completamente, algo que ia além da raiva superficial e tocava em camadas mais profundas que ele nunca tinha visto expostas daquele jeito. Ele havia saído do escritório apenas alguns minutos antes, procurando a pasta de couro marrom que tinha esquecido na mesa de centro da sala. Aquela pasta cheia de contratos que precisava revisar antes da reunião de segunda-feira com os investidores do projeto novo, que poderia expandir os negócios para outras 3 cidades da região sul. Um projeto ambicioso que tinha ocupado seus pensamentos nas últimas semanas inteiras, mas agora tudo aquilo parecia completamente sem importância diante do que via à sua frente no jardim iluminado pelo sol forte de março que fazia o ar tremer com o calor. Márcia estava de pé no meio do piso de pedra clara, com o vestido branco impecável que ela tinha escolhido pela manhã para o almoço beneficente que tinham cancelado de última hora, porque Bernardo tinha acordado com a testa quente e ela não quis arriscar sair de casa com ele assim, preferindo ficar e cuidar, mesmo sabendo que aquele evento era importante para os contatos sociais que ela tanto valorizava. Cada linha do seu corpo estava tensa de um jeito que João raramente via. Mesmo depois de 15 anos de casamento e todas as dificuldades que tinham enfrentado juntos ao longo desse tempo. O braço direito dela estava esticado na direção de Sílvia, não exatamente apontando, mas também não relaxado. Era um gesto que ficava no meio termo entre acusação e desespero, entre exigência e súplica. E João conhecia Márcia há tempo suficiente para saber que quando ela ficava daquele jeito, com os ombros erguidos e a mandíbula travada, e aquela expressão nos olhos que parecia ao mesmo tempo furiosa e quebrada, algo muito profundo estava acontecendo. Algo que ia além da raiva superficial que qualquer um poderia sentir em um momento de estresse passageiro ou de frustração comum. Sílvia estava ajoelhada na calçada, os joelhos pressionados contra o chão duro de pedra que devia estar queimando sob o sol forte das 3 da tarde. E ela segurava Vinícius e Bernardo contra o peito com uma firmeza que parecia ao mesmo tempo protetora e desesperada, como se soubesse que se soltasse aqueles meninos por um segundo sequer, algo terrível aconteceria e ela não poderia impedir. E havia algo naquela postura que ia além do dever profissional de uma funcionária cumprindo ordens. "Eu não vou soltar", disse Sílvia, e a voz dela saiu baixa, mas firme, carregada de uma convicção que surpreendeu até ela mesma. E João percebeu que ela estava tremendo, não de frio, mas de determinação misturada com medo. Aquele tipo de medo que vem quando você sabe que está fazendo a coisa certa, mas que vai ter consequências sérias. Havia algo na postura dela, na forma como os ombros estavam curvados para frente, formando uma barreira ao redor das crianças, na forma como os braços envolviam aqueles corpinhos pequenos com uma delicadeza protetora,
que fez João sentir um desconforto imediato e profundo que ele não conseguia nomear, mas que pesava no peito como uma pedra. Os dois meninos estavam grudados nela de um jeito que João não se lembrava de ter visto antes, ou talvez tivesse visto dezenas de vezes, mas nunca prestado atenção de verdade, porque estava sempre ocupado demais com reuniões e contratos, e ligações urgentes que pareciam mais importantes naquele momento, mas que agora se revelavam completamente insignificantes, usando aquelas camisetas listradas de preto e branco que Márcia tinha comprado em uma loja cara do shopping na semana passada durante uma das tardes em que tinha saído com as amigas para tentar distrair a mente. Vinícius tinha os bracinhos enrolados ao redor do pescoço de Sílvia, os dedinhos pequenos apertando o colarinho branco do uniforme azul com tanta força que João podia ver as marcas dos dedos no tecido, mesmo dali de onde estava, a pele clara dos dedos contrastando com o azul escuro do uniforme bem passado. E havia uma urgência naquele gesto que ia além do simples abraço de criança assustada. Bernardo estava com o rosto completamente escondido no ombro dela, apenas o topete castanho aparecendo por cima do tecido, e João podia ver os corpinhos pequenos tremendo de leve, aquele tremor fino que crianças têm quando estão assustadas, mas tentando se controlar, porque sabem instintivamente que chorar ou gritar pode piorar tudo, pode transformar uma situação tensa em algo ainda mais perigoso. Eles estão com medo, disse Sílvia, erguendo o rosto apenas o suficiente para olhar na direção de Márcia, sem desafio, mas também sem submissão. E os olhos dela brilhavam úmidos, mas determinados, refletindo a luz forte do sol da tarde. Ele não conseguia ver a expressão completa de Sílvia, porque ela mantinha a cabeça baixa na maior parte do tempo, o rosto voltado para baixo, como se estivesse olhando para o chão de pedra, ou para os meninos, ou para as próprias mãos que seguravam aquelas crianças com tanta determinação que os dedos estavam ficando brancos de tanto apertar. Mas a postura dela dizia tudo o que precisava ser dito naquele momento, sem necessidade de palavras adicionais. Ela não ia soltar aqueles meninos, não importava o que Márcia dissesse, ou fizesse, ou ameaçasse. Não importava se perdesse o emprego ou se fosse mandada embora dali naquele mesmo instante, sem referências. E havia algo naquela determinação silenciosa que fez João sentir um aperto no peito que não esperava. Uma sensação estranha de estar perdendo algo importante que ele nem sabia que tinha, ou talvez de estar finalmente vendo algo que sempre esteve lá na frente dele, mas que ele tinha escolhido. Ignorar porque olhar de verdade significaria ter que fazer algo a respeito, e era mais fácil fingir que não via. Você não tem o direito de decidir se eles estão com medo ou não, respondeu Márcia. E a voz dela rachou no meio da frase, saindo mais aguda do que ela provavelmente pretendia, perdendo o controle cuidadoso que tinha tentado manter desde o início daquela confrontação. João deu um passo para fora da casa, pisando na grama macia que tinha sido aparada na manhã anterior pelo jardineiro que vinha toda sexta-feira às 7 da manhã e que sempre deixava o jardim impecável como Márcia gostava, e sentiu o calor do sol bater direto no rosto, forte e implacável, fazendo seus olhos arderem um pouco até se acostumarem com a luz intensa que refletia nas pedras claras do piso e nas janelas de vidro da casa. Ele segurava a pasta de couro com mais força do que era necessário, os dedos brancos ao redor da alça, de tanto apertar, e percebeu que não sabia exatamente o que fazer com as mãos. Não sabia como se posicionar naquela cena que parecia ao mesmo tempo familiar, porque era o jardim da própria casa, onde passavam todos os finais de semana, mas completamente estranha, porque nunca tinha visto Márcia e Sílvia naquela situação antes. Nunca tinha visto aquela tensão toda exposta e crua e impossível de ignorar. «Márcia, o que está acontecendo aqui?» perguntou João, e a voz dele saiu estranhamente calma, considerando o turbilhão que sentia dentro do peito.
considerando que o coração estava batendo rápido demais e que as mãos começavam a suar, apesar do calor seco do ar. Márcia virou a cabeça ligeiramente na direção dele quando ouviu seus passos na grama, o som suave dos sapatos sociais afundando no verde cortado. Mas não tirou os olhos de Sílvia por completo, como se tivesse medo de que qualquer segundo de distração pudesse mudar o rumo do que estava acontecendo, pudesse dar a Sílvia a oportunidade de fugir com os meninos ou de fazer algo que Márcia não conseguiria impedir. Havia algo no rosto dela que João não reconhecia completamente. Não era apenas raiva, não era apenas frustração ou cansaço, era algo mais denso, mais antigo, mais enraizado, algo que parecia ter estado ali por muito tempo crescendo silenciosamente, sem que ele tivesse percebido ou prestado a devida atenção. E isso o incomodou profundamente, porque ele sempre achou que conhecia Márcia melhor do que qualquer pessoa no mundo. Melhor até do que ela conhecia a si mesma às vezes. Pergunta para ela, disse Márcia, e havia algo quebrado naquelas 3 palavras simples, algo que transformava a frase em muito mais do que uma ordem ou uma sugestão. Pergunta para ela por que ela estava aqui com eles de novo, porque ela nunca respeita o que eu peço, porque toda vez que eu dou uma instrução clara, ela faz exatamente o contrário. Porque ela age como se tivesse mais direito sobre eles do que eu tenho, como se eu fosse uma estranha na minha própria casa e ela fosse a verdadeira mãe deles. João olhou para Sílvia. Realmente olhou com atenção pela primeira vez. Talvez pela primeira vez desde que ela tinha começado a trabalhar na casa, fazia pouco mais de 8 meses. Contratada através de uma agência especializada que Márcia tinha pesquisado durante semanas inteiras até encontrar uma que parecesse confiável e que tivesse boas avaliações online. Ele se lembrava vagamente da entrevista que tinha acontecido na sala de estar, de Márcia dizendo depois que Sílvia parecia responsável e cuidadosa, que tinha boas referências das casas anteriores onde tinha trabalhado, que as antigas patroas tinham falado muito bem dela e que os meninos tinham gostado dela na primeira vez que se conheceram, mas além disso, João não tinha prestado muita atenção porque contratar funcionários para a casa sempre foi responsabilidade de Márcia, e ele confiava completamente no julgamento dela nessas questões. Eu só estava cuidando deles, disse Sílvia, e agora a voz dela tremeu um pouco, mas continuou firme no essencial, mantendo aquela convicção que vinha de um lugar profundo dentro dela. Eles estavam brincando no jardim com os carrinhos que o senhor trouxe semana passada, aqueles vermelhos que eles adoraram, e começaram a reclamar de sede, dizendo que a boca estava seca e que queriam água. Então entrei na cozinha e trouxe água gelada da geladeira com os copinhos que eles gostam, aqueles com desenho de dinossauro que a senhora comprou no mês passado. Vinícius apertou o tecido azul do uniforme dela com a mãozinha, os dedos pequenos, fazendo rugas no tecido limpo e bem passado, que cheirava a sabão e amaciante. E João percebeu, observando aquele gesto simples, que os meninos confiavam nela de um jeito profundo e instintivo, do jeito que crianças pequenas confiam em quem cuida delas todos os dias, em quem está presente quando acordam de manhã e quando vão dormir à noite, em quem dá comida e limpa os machucados e conta histórias antes de apagar a luz. Água, repetiu Márcia, e soltou um riso curto que não tinha nada de alegre, era o tipo de riso amargo que dói ouvir porque carrega decepção e tristeza e uma resignação profunda. Você acha mesmo que isso é só sobre água? Você acha que eu sou idiota, que não percebo o que está acontecendo aqui debaixo do meu nariz todos os dias? João sentiu algo se revirar dentro dele, um desconforto profundo que começou no estômago e subiu lentamente até a garganta, fazendo com que respirar ficasse um pouco mais difícil e que o ar parecesse mais denso e pesado. Márcia, vamos com calma,
disse ele, dando mais alguns passos na direção delas, deixando a grama macia para trás e pisando no piso de pedra que irradiava calor acumulado do sol da tarde. Os meninos estão assustados. Dá para ver nos rostinhos deles que eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Calma, disse Márcia, virando o corpo inteiro na direção dele agora e deixando Sílvia temporariamente de lado para focar toda a atenção em João. Você quer que eu tenha calma, João? Você realmente acha que isso é hora de ter calma? Você fica no escritório o dia inteiro, trancado lá dentro com seus papéis e suas reuniões e suas ligações importantes, sai para almoços com clientes, volta tarde da noite quando eles já estão dormindo, nem percebe o que acontece dentro desta casa, nem vê o que eu vejo todos os dias, e agora quer me dizer para ter calma como se eu estivesse exagerando ou sendo irracional? Os olhos dela estavam vermelhos. Não. Apenas de raiva, mas de algo que parecia muito mais com dor crua e profunda. O tipo de dor que fica guardada por tanto tempo que quando finalmente sai, vem em uma onda avassaladora que não pode ser contida ou controlada. Eu percebo sim, respondeu João, mas a voz dele saiu fraca, sem convicção nenhuma, e ele sabia mesmo enquanto falava que estava mentindo, que não percebia nada, que passava os dias inteiros focado em trabalho e negócios, enquanto a vida real acontecia na casa sem que ele prestasse atenção. Então me diz, disse Márcia, e as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela sem que ela fizesse nenhum esforço para limpá-las ou escondê-las. Me diz, quando foi a última vez que você viu eles correrem para mim do jeito que correm para ela quando ela chega de manhã? Me diz, quando foi a última vez que você me viu conseguir fazer eles pararem de chorar quando estão nervosos? Me diz, quando foi a última vez que você realmente prestou atenção no que acontece aqui dentro desta casa, que você paga, mas que não conhece de verdade? João abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Porque, no fundo, ele sabia que não tinha resposta para aquelas perguntas. Sabia que Márcia estava certa e que ele tinha falhado como marido e como pai ao ignorar os sinais que provavelmente estavam lá há meses. E o silêncio dele pareceu confirmar tudo o que Márcia tinha dito. Pareceu validar cada acusação e cada mágoa. Eu vejo a senhora com eles, disse Sílvia de repente, e tanto João quanto Márcia olharam na direção dela ao mesmo tempo, surpresos com a intervenção, porque tinha parecido por um momento que ela tinha desaparecido da cena. Eu vejo como a senhora tenta. Eu vejo que a senhora se esforça todos os dias. Eu percebo quando a senhora fica na porta do quarto deles de manhã cedo, antes de sair para qualquer compromisso, olhando para eles ainda dormindo com aquela expressão no rosto. Eu percebo quando a senhora volta no final do dia e pergunta como foi, o que eles comeram, se brincaram bem, se foram educados. Então você percebe que eu tento, disse Márcia, e a voz dela saiu quebrada agora, sem a raiva de antes, apenas cansaço profundo e uma tristeza que parecia não ter fim. Você percebe que eu me esforço todos os dias, que eu acordo e tento ser uma boa mãe mesmo quando é difícil, mesmo quando não sai natural e mesmo assim não funciona. E isso não te diz nada sobre como eu me sinto? Sílvia respirou fundo antes de responder, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que sabia que poderia piorar tudo, mas que precisava ser dito de qualquer forma. Me diz que a senhora precisa de ajuda, me diz que tem algo acontecendo que a senhora não consegue resolver sozinha, mas não me diz que a senhora não se importa com eles, porque eu vejo nos olhos da senhora que se importa, só não sabe como mostrar isso de um jeito que eles entendam. Mas eu deveria conseguir sozinha, respondeu Márcia. E agora ela estava chorando de verdade, os ombros tremendo com soluços que ela tentava conter, mas não conseguia mais. A compostura cuidadosa que tinha mantido por tanto tempo finalmente desmoronando ali no jardim sob o sol forte da tarde. Eu sou a mãe deles, deveria ser natural, deveria ser instintivo, deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo diz isso.
Todas as outras mães parecem achar fácil, e para mim não é. Nada disso é fácil. E todo dia eu acordo e me preparo mentalmente como se estivesse indo para uma batalha. E finjo que está tudo bem, que eu consigo, que sou uma boa mãe. Mas não consigo, não sou. E quanto mais eu tento, mais errado fica, mais distante eles ficam. Mais eles procuram ela e não a mim. João deixou a pasta cair na grama sem nem perceber o que estava fazendo, o som surdo do couro batendo no verde, e deu mais um passo na direção de Márcia, estendendo a mão sem saber exatamente o que fazer com ela, querendo confortar, mas não sabendo como. "Por que você nunca me contou isso?" perguntou João, e a voz dele saiu quase um sussurro, carregada de culpa e de uma compreensão tardia que doía por ter demorado tanto para chegar. "Porque eu tinha vergonha", respondeu Márcia, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão em um gesto brusco que deixou a pele vermelha. "Porque todo mundo espera que mãe seja automático, que seja instinto, que seja a coisa mais natural do mundo. E quando não é, você se sente a pior pessoa que existe, você se sente defeituosa. Você olha para outras mães na praça ou na escola e vê como elas interagem com os filhos de forma tão natural e fácil e se pergunta o que há de errado com você. Por que você não consegue sentir o mesmo? Por que você tem que se esforçar tanto para fazer o que deveria vir naturalmente?" Bernardo levantou a cabeça do ombro de Sílvia pela primeira vez desde que João tinha chegado ao jardim e olhou na direção de Márcia, os olhinhos arregalados atrás dos óculos escuros que refletiam a luz do sol. E Vinícius também afrouxou um pouquinho o abraço no pescoço de Sílvia, como se estivesse sentindo que algo tinha mudado no ar, que a tensão tinha se transformado em outra coisa. "Eles te amam", disse Sílvia, e agora a voz dela estava mais suave, sem a firmeza defensiva de antes, apenas gentileza genuína. "Eles só não sabem como mostrar porque são pequenos e não entendem o que está acontecendo. E talvez a senhora também não saiba como receber esse amor porque está esperando que seja de um jeito específico. Mas isso não significa que não existe, não significa que não é real." Márcia olhou para os meninos pela primeira vez, desde que a discussão tinha começado de verdade. Realmente olhou para eles sem a camada de frustração e desespero que normalmente cobria tudo. E algo no rosto dela mudou. Ficou menos tenso, menos desesperado, mas também mais triste. Uma tristeza profunda e antiga que parecia vir de um lugar que ela tinha tentado esconder até de si mesma. E, finalmente, admitir aquilo em voz alta, finalmente deixar que outra pessoa visse aquela dor. Tinha tirado a força que ela usava para segurar tudo junto e manter a aparência de que estava tudo sob controle. "Eu não sei como consertar isso", disse Márcia, olhando para João com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Uma vulnerabilidade completa e assustadora. "Eu não sei o que fazer. Eu não sei como ser mãe para eles do jeito que eles precisam, do jeito que eles merecem. Eu acordo todo dia querendo ser melhor e tentando mais. Mas no final do dia, eu olho para trás e vejo que falhei de novo, que não consegui me conectar de verdade. E isso está me destruindo por dentro." João colocou a mão no ombro de Márcia, sentindo ela tremer sob o toque dele, sentindo o corpo dela todo tenso, como se estivesse se segurando para não desmoronar completamente. "Então a gente vai descobrir juntos", disse João, e havia uma firmeza na voz dele agora que não tinha antes. "Eu deveria ter percebido antes, deveria ter prestado mais atenção em você e não só nos negócios e nos contratos, mas eu estou vendo agora, estou entendendo agora, e a gente vai encontrar um jeito de resolver isso juntos, como deveria ter sido desde o começo." "Nunca é tarde demais para pedir ajuda", disse Sílvia, e havia algo gentil na voz dela agora, sem julgamento, sem superioridade. Apenas compaixão verdadeira de alguém que entendia a dor humana.
Minha mãe passou por algo muito parecido com isso depois que meu irmão caçula nasceu. Ela ficou meses sem conseguir se conectar com ele, sem sentir aquele amor automático que todo mundo dizia que ela deveria sentir. E ela demorou anos para admitir isso para alguém, para procurar ajuda de verdade. E ela sempre dizia depois que o único arrependimento real que tinha era não ter falado antes, não ter deixado alguém ajudar quando ainda estava no começo, porque deixar aquilo crescer sozinha dentro dela quase destruiu a família inteira. Márcia limpou mais lágrimas do rosto e olhou para Sílvia de um jeito diferente agora, não com raiva ou ciúmes, mas com algo que parecia gratidão misturada com tristeza. Ela olhou para os meninos, que ainda estavam agarrados em Sílvia, mas agora olhavam na direção dela com curiosidade e talvez com algo que poderia ser esperança, e depois olhou para João, que segurava o ombro dela com uma firmeza que dizia que ele não ia deixá-la enfrentar aquilo sozinha nunca mais. "Eu preciso de ajuda", disse Márcia. E foram as palavras mais difíceis que ela já tinha dito na vida inteira, mas também as mais libertadoras, as que finalmente abriam a possibilidade de mudança real. Sílvia soltou os meninos devagar, afrouxando os braços ao redor deles, mas mantendo as mãos nos ombrinhos deles, como se quisesse ter certeza de que eles estavam bem. E Vinícius deu um passo pequeno na direção de Márcia, hesitante, olhando para ela, com aqueles olhos arregalados cheios de dúvida e curiosidade. Bernardo seguiu o irmão, os dois se movendo juntos como sempre faziam, e pararam a meio caminho entre Sílvia e Márcia, como se estivessem esperando algum sinal de que era seguro continuar. Márcia abaixou o corpo devagar, dobrando os joelhos até ficar na altura dos meninos, e estendeu os braços na direção deles, e havia algo diferente no rosto dela agora. Algo mais aberto, mais vulnerável, menos perfeito, mas muito mais real. Os meninos olharam para ela, depois para Sílvia, que acenou com a cabeça encorajando eles, e então caminharam os últimos passos até chegarem perto de Márcia, e ela os abraçou, não com a perfeição técnica de quem está cumprindo um papel, mas com a imperfeição genuína de quem está tentando de verdade pela primeira vez, sem esconder o quanto é difícil. João ficou ali parado observando aquela cena, a esposa ajoelhada no piso de pedra quente, abraçando os dois filhos pequenos que finalmente tinham ido até ela sem medo, e Sílvia, alguns passos atrás, com as mãos juntas na frente do corpo e os olhos brilhando úmidos. E ele percebeu que aquilo era apenas o começo, que o caminho seria longo e difícil, e que não haveria solução mágica que consertasse tudo de uma vez. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que eles estavam finalmente indo na direção certa, finalmente olhando para o problema de verdade, em vez de fingir que não existia. "A gente vai precisar de ajuda profissional", disse João, quebrando o silêncio emocional que tinha se formado. "Alguém que entenda disso, que possa te ajudar a entender o que está acontecendo e como lidar com isso." Márcia assentiu, sem soltar os meninos, o rosto ainda molhado de lágrimas, mas com uma expressão diferente agora, menos desesperada e mais determinada. "Eu vou procurar amanhã mesmo", disse Márcia, a voz ainda trêmula, mas firme na intenção. "Eu vou procurar alguém que possa me ajudar de verdade, porque eu não quero mais viver assim. Eu não quero que eles cresçam sentindo que a mãe deles não os ama o suficiente. Eu quero consertar isso enquanto ainda há tempo." Vinícius colocou a mãozinha no rosto de Márcia, um gesto simples e espontâneo que fez ela fechar os olhos por um segundo, como se aquele toque fosse ao mesmo tempo a coisa mais dolorosa e mais preciosa do mundo. Bernardo encostou a cabeça no ombro dela, ainda tímido, mas fazendo o esforço de se aproximar. E João viu nos olhos de Márcia algo que não via há muito tempo. Não era felicidade exatamente, mas era esperança. Era a possibilidade de que as coisas pudessem ser diferentes, de que ela pudesse aprender a ser a mãe que queria ser, e não apenas a que fingia ser. "E eu vou estar aqui", disse João, se abaixando também até ficar no nível deles.
colocando a mão nas costas de Márcia em um gesto de apoio. Eu vou estar presente de verdade desta vez. Não só fisicamente, mas de verdade, prestando atenção, ajudando, dividindo isso com você em vez de deixar tudo nas suas costas. Silvia deu um passo para trás discretamente, como se soubesse que aquele momento era deles e que ela não deveria estar no centro dele. Mas antes que ela pudesse se afastar completamente, Márcia olhou para ela e disse algo que João não esperava ouvir. Obrigada por ter coragem de falar a verdade quando eu não estava pronta para ouvir. Obrigada por cuidar deles quando eu não conseguia. E, por favor, não vá embora ainda, porque eu vou precisar da sua ajuda para aprender a fazer isso direito. Silvia ficou parada por um momento sem saber exatamente o que dizer, porque aquelas palavras que Márcia tinha acabado de falar mudavam completamente a natureza do que estava acontecendo ali no jardim sob o sol quente da tarde. Transformavam o que poderia ter sido apenas mais uma discussão entre patroa e empregada em algo muito mais profundo e significativo. Eu fico, disse Silvia, e a voz dela saiu suave, mas firme, carregando uma promessa que ia além do contrato de trabalho que tinha assinado 8 meses atrás, quando tinha sido contratada através daquela agência especializada que Márcia tinha pesquisado durante semanas. João olhou para as 3 pessoas ajoelhadas no chão de pedra quente. Márcia abraçando os meninos de um jeito ainda meio desajeitado, mas genuíno, os braços envolvendo aqueles corpinhos pequenos, de uma forma que não era tecnicamente perfeita, mas que era real e cheia de intenção. E Silvia ali perto com aquela expressão de quem entendia que tinha acabado de testemunhar algo importante, algo que marcaria todos eles de formas que só ficariam claras com o tempo e a distância necessária para enxergar o momento inteiro em perspectiva. Os dias seguintes foram estranhos de um jeito que João não conseguia descrever completamente, porque a casa continuava funcionando normalmente na superfície, com as mesmas rotinas e os mesmos horários. Silvia chegando pontualmente às 8 da manhã e saindo às 5 da tarde, as refeições sendo servidas nos horários certos, os meninos acordando e dormindo nos mesmos horários de sempre. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que não era exatamente ruim, mas que deixava todos um pouco desconfortáveis, como se estivessem aprendendo a caminhar de novo depois de um acidente que tinha quebrado ossos que ninguém sabia que eram tão importantes para manter o equilíbrio. Márcia tinha ligado no dia seguinte, na manhã de sábado, enquanto tomava café sozinha na cozinha, porque tinha acordado cedo demais e não conseguia voltar a dormir, para uma clínica especializada que uma amiga tinha recomendado anos atrás, durante um almoço, onde tinham falado sobre dificuldades de maternidade, uma recomendação que ela tinha guardado na agenda do telefone com um asterisco ao lado, mas nunca tinha tido coragem de usar, porque ligar para aquele número significaria admitir que algo estava errado de verdade, e ela não estava pronta para fazer essa admissão até agora. A atendente que pegou o telefone foi gentil e profissional, sem fazer perguntas invasivas, apenas anotando os dados básicos e explicando que a clínica trabalhava com uma equipe multidisciplinar, que incluía psicólogos, psiquiatras e terapeutas especializados em questões de maternidade e saúde mental pós-parto. Mesmo que já tenha passado algum tempo desde o nascimento, disse a atendente, como se estivesse lendo a mente de Márcia, essas questões podem aparecer ou se manifestar meses ou até anos depois, então não se preocupe com o tempo que passou. O importante é que você está buscando ajuda agora. Márcia tinha marcado uma consulta para a quinta-feira daquela mesma semana com uma psicóloga chamada Beatriz, que tinha horários disponíveis no período da tarde e que, segundo a atendente, tinha muita experiência com casos parecidos. Ela disse que não importa quanto tempo passou, contou Márcia para João na noite de terça-feira, enquanto estavam deitados na cama com as luzes apagadas, conversando no escuro de um jeito que não faziam há anos.
Talvez desde antes dos meninos nascerem, quando ainda tinham tempo e energia para conversas longas sobre tudo e sobre nada. Ela disse que esse tipo de coisa pode aparecer meses ou até anos depois do nascimento, que cada pessoa tem seu próprio tempo de processar as mudanças enormes que acontecem com a maternidade e que não existe prazo de validade para buscar ajuda. João virou de lado na cama para olhar para ela mesmo, sem conseguir ver o rosto dela direito na escuridão do quarto. Apenas o contorno dela iluminado pela luz fraca que entrava pela fresta da cortina. "Como você está se sentindo em relação à consulta?", lhe perguntou ele. E era uma pergunta simples, mas carregava um peso enorme, porque era a primeira vez em muito tempo que ele realmente queria saber a resposta de verdade, não apenas por educação ou formalidade, ou porque era o que se esperava que um marido perguntasse. "Apavorada", respondeu Márcia depois de um silêncio que durou alguns segundos longos, e a honestidade crua daquela palavra única disse mais do que qualquer explicação longa e elaborada poderia dizer. "Apavorada de descobrir que tem algo muito errado comigo. Apavorada de ouvir que sou uma péssima mãe e que não tem conserto. Apavorada de que não tenha solução nenhuma e que eu vá ter que viver assim para sempre. Mas também, e isso é estranho e contraditório, um pouco aliviada por finalmente estar fazendo alguma coisa concreta, em vez de só fingir que está tudo bem e esperar que melhore sozinho." João estendeu a mão no escuro até encontrar a mão dela, entrelaçando os dedos de um jeito que costumavam fazer no começo do casamento, quando ainda eram namorados e depois noivos, mas que tinha se perdido em algum momento ao longo dos anos ocupados com trabalho e responsabilidades, e a rotina pesada que tinha engolido os pequenos gestos de carinho. "Eu vou com você", disse João. E não era uma pergunta, mas uma afirmação decidida. "Para a consulta, quero dizer, se você quiser que eu vá, ou pelo menos te levo de carro e espero lá fora na sala de espera. O que for melhor para você, o que for fazer você se sentir mais confortável." Márcia apertou a mão dele na escuridão, e João sentiu que ela estava chorando de novo. Não aquele choro desesperado do jardim, mas um choro mais suave e aliviado. "Eu quero que você vá comigo para dentro da consulta", disse Márcia, e a voz dela tremeu um pouco no final. "Eu quero que você ouça o que ela vai dizer. Quero que você entenda o que está acontecendo comigo de verdade, porque eu não sei se vou conseguir explicar direito depois. Não sei se vou conseguir traduzir tudo em palavras quando chegar em casa." A consulta na quinta-feira aconteceu em uma clínica moderna em um bairro tranquilo da cidade. Um prédio de 3 andares com fachada de vidro e uma recepção aconchegante que mais parecia sala de estar de casa do que consultório médico, com sofás confortáveis e plantas espalhadas pelos cantos e uma iluminação suave que não agredia os olhos. A consulta durou quase 2 horas, muito mais do que João esperava quando tinham chegado ali às 3 da tarde, em ponto, como o horário marcado indicava. E ele ficou na sala de espera, folheando revistas que não estava realmente lendo por 40 minutos antes que a psicóloga, uma mulher de uns 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque baixo e uma expressão gentil que transmitia segurança sem ser condescendente, aparecesse na porta e chamasse ele também para entrar na sala. Márcia estava sentada no sofá bege da sala aconchegante, que mais parecia uma biblioteca particular do que um consultório médico tradicional, com estantes cheias de livros nas paredes e quadros discretos e uma janela grande que dava para um pequeno jardim interno, e ela tinha os olhos vermelhos e inchados de quem tinha chorado muito, mas uma expressão diferente no rosto, menos tensa e defensiva do que quando tinha entrado ali 40 minutos atrás. Eu estava explicando para Márcia,
disse a psicóloga, que tinha pedido logo no começo para ser chamada apenas de Beatriz, sem o título de doutora, porque achava que isso deixava as pessoas mais confortáveis, que o que ela está experimentando tem um nome reconhecido pela medicina, tem causas identificáveis e estudadas. E mais importante ainda, tem tratamento eficaz com boas taxas de sucesso quando feito corretamente. João sentou na cadeira estofada ao lado do sofá onde Márcia estava, pegando a mão dela automaticamente, sem nem pensar, apenas fazendo porque parecia a coisa certa a fazer naquele momento. O termo técnico é depressão pós-parto tardia. Mas eu prefiro explicar de forma mais simples e direta, sem usar tanto jargão médico, continuou Beatriz, ajeitando os óculos de leitura que pendia em uma corrente dourada fina no pescoço. O cérebro da Márcia passou por mudanças químicas e hormonais absolutamente enormes durante a gestação dos gêmeos e depois no pós-parto, mudanças que afetam principalmente neurotransmissores como serotonina e dopamina, que são responsáveis por regular humor e capacidade de formar conexões emocionais. Beatriz pausou para pegar um bloco de notas e uma caneta, fazendo alguns desenhos simples para ilustrar o que estava explicando. Essas mudanças geralmente se equilibram sozinhas com o tempo. O corpo tem mecanismos naturais de regulação que na maioria dos casos funcionam bem, mas em alguns casos, e não é culpa de ninguém quando isso acontece, esse equilíbrio não acontece naturalmente, e isso cria uma dificuldade real, concreta, biológica mesmo, em sentir e expressar emoções da forma que a pessoa gostaria, em formar e manter conexões emocionais que deveriam vir de forma instintiva. João ouvia com atenção, tentando absorver cada palavra, e sentia ao mesmo tempo alívio por saber que tinha explicação médica e culpa enorme por não ter percebido nada disso antes, por ter deixado Márcia sofrer sozinha durante tanto tempo. Então não é porque eu sou uma pessoa ruim ou porque não amo meus filhos o suficiente, disse Márcia, e a voz dela saiu quase como uma pergunta, como se ainda não conseguisse acreditar completamente naquela possibilidade que Beatriz estava apresentando. Não, respondeu Beatriz com uma firmeza gentil, mas inequívoca, olhando diretamente nos olhos de Márcia, de um jeito que não deixava espaço para dúvida. Não tem absolutamente nada a ver com caráter ou força de vontade, ou quantidade de esforço. Você poderia tentar 1000 vezes mais e se dedicar 24 horas por dia, e ainda assim não funcionaria sozinho, porque o problema não está na sua dedicação ou no seu amor pelos seus filhos, que eu sei que existe e é real. O problema está na química do seu cérebro, que não está funcionando como deveria funcionar. E isso não é falha moral, é questão médica que pode e deve ser tratada. João sentiu algo se apertar no peito, uma mistura confusa de alívio por saber que tinha solução, mas culpa profunda por não ter percebido antes, por ter passado 3 anos inteiros focado em trabalho e expansão de negócios, enquanto a mulher que ele amava se afogava silenciosamente dentro da própria casa, sem que ele estendesse a mão para ajudar, porque simplesmente não tinha notado que ela estava se afogando. O tratamento vai envolver algumas coisas diferentes, trabalhando juntas de forma integrada, explicou Beatriz, voltando ao bloco de notas e começando a escrever uma lista. Primeiro, medicação apropriada, um antidepressivo específico da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que ajuda a reequilibrar os neurotransmissores que estão desregulados, e que é seguro e bem tolerado, inclusive seguro mesmo se você ainda estivesse amamentando. Embora pelos dados do prontuário eu veja que vocês já desmamaram há algum tempo. Márcia assentiu, confirmando aquela informação, lembrando de como o desmame tinha sido um processo difícil e cheio de culpa, porque ela não tinha sentido a tristeza profunda que outras mães diziam sentir quando paravam de amamentar. Tinha sentido, na verdade, um alívio secreto, que a fez se sentir ainda pior, porque que tipo de mãe se sente aliviada por parar de amamentar os próprios filhos? Segundo, terapia semanal regular,
pelo menos no começo, durante os primeiros meses, para trabalhar não só os sintomas imediatos, mas também todo o peso emocional que você carregou sozinha durante esses 3 anos inteiros, toda a culpa e a vergonha e a sensação de inadequação que se acumulou e que criou camadas adicionais de sofrimento além do problema químico original. Beatriz fez uma pausa para verificar se ambos estavam acompanhando o raciocínio antes de continuar. E terceiro, disse Beatriz, olhando agora para João também com uma expressão que deixava claro que essa parte era dirigida diretamente a ele. Apoio familiar real e estruturado. Não só boa vontade abstrata, mas mudanças concretas e práticas na distribuição de responsabilidades domésticas e parentais e na forma como vocês funcionam como família no dia a dia. João assentiu imediatamente, entendendo perfeitamente que aquilo era, em parte, uma crítica educada, mas direta à forma como ele tinha se ausentado das responsabilidades da casa. "Eu vou fazer tudo o que for necessário", disse ele. E não era uma frase vazia ou automática. Era um compromisso real que ele sentia no peito e que estava determinado a cumprir. "Eu sei que falhei terrivelmente em estar presente antes, mas isso vai mudar de forma concreta e mensurável. Eu vou reorganizar meu trabalho completamente. Vou delegar mais responsabilidades para a equipe. Vou reduzir reuniões desnecessárias. Vou estar em casa de verdade, não só fisicamente presente, mas emocionalmente disponível e ativo nas tarefas do dia a dia." Eles saíram da consulta 2 horas depois de terem entrado, com uma receita médica dobrada no bolso de Márcia, com o agendamento das próximas 4 sessões de terapia já marcadas no calendário do celular, e com uma lista impressa de recursos adicionais que Beatriz tinha dado a eles, incluindo livros recomendados e artigos científicos acessíveis e informações sobre grupos de apoio para pais que passavam por situações parecidas e que se reuniam 2 vezes por mês em uma sala comunitária perto dali. No caminho de volta para casa, dirigindo pelas ruas movimentadas da cidade no meio da tarde de quinta-feira, com o trânsito ainda não tão pesado quanto ficaria dali a 1 hora, Márcia ficou quieta por muito tempo, olhando pela janela do carro sem dizer nada, apenas observando as pessoas na calçada e os prédios passando e as árvores balançando com o vento. E João respeitou o silêncio, porque entendia que ela estava processando tudo o que tinha ouvido e falado nas últimas 2 horas, e que às vezes a melhor coisa que alguém pode fazer é simplesmente estar presente sem tentar preencher o silêncio com palavras desnecessárias. "Sabe o que é mais estranho de tudo isso?", disse Márcia finalmente, quando estavam parados em um sinal vermelho a 2 quadras de casa. E a voz dela saiu baixa, mas clara. "Sentir que finalmente alguém acredita em mim de verdade, que eu não estou inventando ou exagerando ou sendo dramática, que o que eu sinto é real e válido e merece ser levado a sério." João virou a cabeça para olhar para ela enquanto esperava o sinal abrir e viu lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de desespero como as do jardim. Eram lágrimas de alívio. Aquele tipo de choro que vem quando um peso enorme que você carregou sozinha por tempo demais finalmente é dividido com outra pessoa. "Eu acredito em você", disse João, e ele também estava com os olhos úmidos agora. "Eu deveria ter acreditado antes, deveria ter prestado atenção antes, mas eu acredito agora e vamos resolver isso juntos." As semanas que se seguiram foram de ajustes constantes e contínuos, pequenas mudanças que individualmente pareciam insignificantes, mas que juntas começavam a formar uma nova estrutura familiar, um novo jeito de funcionar que era diferente do anterior, mas que tinha potencial para ser mais saudável e mais honesto. João começou a trabalhar de casa 3 dias por semana, terças, quartas e quintas, instalando um escritório funcional em um dos quartos de hóspedes do 2º andar, que raramente era usado para poder estar presente durante o dia inteiro.
disponível para ajudar com os meninos quando Márcia precisasse de um momento para respirar, ou para tomar banho sem pressa, ou simplesmente para não estar sozinha com eles o tempo todo, carregando todo o peso da responsabilidade. Silvia continuou com seus horários normais de sempre, chegando pontualmente às 8 da manhã e saindo às 5 da tarde, mantendo a rotina que já estava estabelecida, porque mudanças drásticas poderiam confundir os meninos. Mas o papel dela tinha mudado sutilmente, de uma forma que todos percebiam, mesmo sem falar explicitamente sobre isso. Ela não era mais apenas a pessoa que cuidava das crianças, enquanto Márcia fazia outras coisas ou fingia estar ocupada com tarefas domésticas que poderiam esperar. Ela tinha se tornado uma espécie de ponte delicada e importante, ajudando Márcia a encontrar formas práticas e concretas de se conectar com Vinícius e Bernardo de jeitos que funcionassem para todos os envolvidos, jeitos que respeitassem as limitações atuais de Márcia, sem deixar de empurrá-la gentilmente para fora da zona de conforto. Tenta brincar com eles no chão, sugeriu Silvia uma tarde de terça, quando Márcia estava tentando fazer os meninos se interessarem por um jogo educativo de encaixar formas que ela tinha comprado em uma loja especializada em brinquedos pedagógicos. Esquece o jogo por enquanto, só senta no chão com eles e deixa eles te mostrarem o que querem fazer. Deixa eles conduzirem a brincadeira sem tentar direcionar para algo educativo ou produtivo. Márcia hesitou por um segundo, porque sentar no chão e brincar sem propósito educativo claro ou estrutura definida parecia perda de tempo quando havia tantas coisas importantes que os meninos precisavam aprender. Mas ela se forçou a fazer mesmo assim, confiando no conselho de Silvia, que tinha muito mais experiência prática com crianças pequenas, baixando o corpo devagar até o tapete macio e colorido da sala, onde os meninos estavam empilhando blocos de madeira coloridos de tamanhos diferentes. Vinícius olhou para ela com surpresa genuína, os olhinhos arregalados, como se não esperasse vê-la ali, naquele nível, literalmente no chão com eles, em vez de sentada no sofá, supervisionando de longe. E depois de um momento de hesitação, ele ofereceu um bloco azul claro para ela, com um sorriso tímido que fez o coração de Márcia se apertar de um jeito bom pela primeira vez em muito tempo. Um aperto que não era de ansiedade ou medo, mas de algo que poderia ser o começo de uma conexão real. Obrigada, disse Márcia, pegando o bloco com cuidado, como se fosse algo precioso e colocando em cima da torre instável que Bernardo estava construindo com concentração intensa, a linguinha aparecendo no canto da boca do jeito que sempre aparecia quando ele estava focado em alguma tarefa. Os três ficaram ali por 20 minutos, que pareceram ao mesmo tempo eternos, porque cada segundo era cheio de consciência e atenção. E rápidos demais, porque quando Márcia olhou para o relógio na parede, não acreditou que já tinha passado tanto tempo. Apenas empilhando blocos e derrubando a torre com barulho e rindo quando os blocos se espalhavam pelo chão e empilhando de novo, sem conversa profunda ou lições importantes sobre cores ou formas ou números, apenas presença compartilhada, apenas estar, juntos fazendo algo simples. E quando Márcia finalmente se levantou, porque os joelhos estavam começando a doer de ficar tanto tempo na mesma posição, ela percebeu que tinha esquecido completamente de se preocupar se estava fazendo certo ou errado. Se estava sendo uma boa mãe ou uma mãe adequada, tinha apenas estado ali com eles sem julgamento interno constante. E isso era novo e assustador e bom ao mesmo tempo. João tinha observado a cena inteira da porta da sala sem interferir ou fazer comentários, apenas ficando ali parado e absorvendo aquele momento que sabia que era importante mesmo sendo aparentemente simples. E quando Márcia passou por ele a caminho da cozinha para pegar água, porque estava com a garganta seca, ele segurou o braço dela gentilmente e disse baixinho, apenas para ela ouvir: "Você se saiu muito bem.
Foi natural e genuíno. E ela acreditou nele. Realmente acreditou de uma forma que não teria acreditado algumas semanas atrás, quando ainda achava que tudo o que fazia estava errado. A medicação começou a fazer efeito perceptível depois de 3 semanas, tomando o comprimido pequeno todas as manhãs junto com o café. Não de forma dramática e repentina, como Márcia esperava, meio que secretamente esperando um milagre instantâneo. Não como se alguém tivesse acendido uma luz brilhante repentina dentro dela, transformando tudo de uma vez, mas de forma gradual e sutil, que ia se acumulando dia após dia. Ela percebeu uma manhã que tinha conseguido passar a manhã inteira com os meninos, fazendo atividades normais, tomando café da manhã juntos e depois brincando um pouco e lendo histórias, sem sentir aquele cansaço emocional profundo e pesado que costumava dominar tudo e fazer com que cada minuto parecesse uma eternidade difícil de suportar. Ela percebeu outro dia que quando Vinícius tinha corrido até ela chorando porque tinha caído no jardim e ralado o joelho na pedra, ela tinha consolado ele de forma instintiva e natural, sem ter que pensar conscientemente em cada passo do processo. Sem ter que se lembrar mentalmente de que primeiro pegava a criança no colo, depois verificava o machucado, depois limpava com cuidado, depois colocava curativo, depois distraía com algo positivo. Ela tinha simplesmente feito tudo isso de forma automática, como se o corpo soubesse o que fazer, mesmo quando a mente ainda duvidava. "Está funcionando", disse ela para João, uma noite 3 semanas depois de ter começado a tomar a medicação, deitados na cama de novo naquela posição que tinha se tornado ritual deles, conversando no escuro antes de dormir. Eu não sei explicar direito como é a sensação, não consigo colocar em palavras exatas, mas está funcionando de alguma forma. Eu sinto como se estivesse saindo lentamente de debaixo de uma coberta pesada e sufocante que nem sabia que estava lá, porque tinha estado sob ela por tanto tempo que parecia normal não conseguir respirar direito. As sessões de terapia com Beatriz continuaram acontecendo todas as semanas religiosamente, sempre na quinta-feira, às 3 da tarde, porque era o horário que funcionava melhor para todos. E Márcia começou gradualmente a falar sobre coisas que tinha guardado trancadas dentro dela por anos, não só sobre a dificuldade específica com os meninos, mas sobre expectativas não atendidas que vinha carregando desde a infância, sobre a pressão interna e externa de ser perfeita em tudo que fazia, sobre como tinha crescido em uma casa onde demonstrar fraqueza ou pedir ajuda era considerado falha de caráter e motivo de vergonha. Ela falou sobre como a própria mãe tinha sido emocionalmente distante e fria durante toda a infância dela, oferecendo cuidados práticos, mas nunca afeto genuíno ou conexão emocional real, e sobre como ela tinha jurado para si mesma quando ficou grávida que seria completamente diferente com seus próprios filhos, que seria carinhosa e presente e conectada, mas tinha acabado sem perceber repetindo alguns dos mesmos padrões de distanciamento emocional que tinha odiado na própria criação. A consciência é sempre o primeiro passo essencial, dizia Beatriz durante as sessões, anotando coisas importantes no caderno dela, mas sempre mantendo contato visual. Entender de onde vem o que a gente sente. Entender quais são os padrões que estamos repetindo e por quê. Isso ajuda enormemente a desarmar o poder automático que essas coisas têm sobre a gente. Transforma algo inconsciente e inevitável em algo consciente que podemos escolher mudar. João foi convidado para participar de algumas sessões também. Não todas, porque Márcia precisava de um espaço só dela para processar certas coisas, mas sessões específicas que Beatriz achava que seriam mais produtivas com os dois presentes para trabalhar questões do casal e não apenas questões individuais da Márcia.
Foi difícil e desconfortável para João ouvir Márcia falar abertamente sobre como tinha se sentido sozinha e abandonada, mesmo estando casada e morando na mesma casa, sobre como tinha interpretado a ausência emocional e física dele como desinteresse ou falta de amor, ou até como rejeição silenciosa. Mas ele ouviu tudo sem se defender ou fazer desculpas, apenas absorvendo e tentando entender de verdade a perspectiva dela mesmo quando doía perceber o quanto tinha falhado, sem nem ter notado que estava falhando. Eu vou fazer diferente daqui para frente de forma concreta, disse João em uma dessas sessões conjuntas, olhando para Márcia enquanto falava para que ela soubesse que aquilo não era promessa vazia. Não é sobre ter sido necessariamente um marido terrível antes, embora reconheça que falhei em muitas coisas importantes. É sobre reconhecer honestamente que o que eu estava fazendo não era suficiente para você ou para nossa família, e que preciso mudar de verdade, mudar comportamentos reais e não apenas intenções. Beatriz assentiu com aprovação, fazendo anotações. O importante é que vocês dois estão aqui agora fazendo o trabalho difícil que precisa ser feito, estão dispostos a ser vulneráveis e honestos um com o outro e consigo mesmos. E isso já é muito mais do que muitos casais conseguem fazer. Muita gente prefere fingir que está tudo bem até que seja tarde demais para consertar. Os meninos começaram a perceber as mudanças também aos poucos, do jeito sutil que crianças pequenas percebem tudo o que acontece ao redor, mesmo sem ter vocabulário ou conceitos para nomear exatamente o que estão sentindo. Vinícius começou a procurar Márcia com mais frequência durante o dia, não apenas quando precisava de algo específico, mas também só para mostrar coisas, trazendo brinquedos para ela ver, ou desenhos que tinha feito, ou pedindo colo quando estava cansado sem motivo aparente, coisas simples e cotidianas que ele fazia naturalmente e sem pensar duas vezes com Sílvia, mas que tinha parado de fazer com Márcia em algum momento indefinido do primeiro ano de vida deles, quando tinha percebido de forma inconsciente que ela não respondia da mesma forma. Se essa história encontrou você no momento certo, conta aqui o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.